bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lucky Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então hoje, galera, a gente continua aí o nosso bloco, o nosso encontro, na verdade já é o último bloco. Nós dividimos aí os nossos encontros em 6 blocos de 1 hora de aula. Então hoje a gente completa a nossa carga horária de 6 horas. E o que ficou faltando? Ficou faltando a parte de interpretação textual. Então hoje a gente vai brincar com aquela combinação de compreensão e interpretação. A gente vai brincar também com a tipologia textual. Então nós vamos brincar com os tipos de linguagens. Tranquilo ou não tranquilo? Então vamos lá, para a gente começar a brincar. Primeira coisa é o seguinte, entender o tipo da linguagem que pode ser empregada dentro de um texto. A gente sabe que existe a linguagem real e a linguagem figurada. Afinal de contas, foi assim que nós aprendemos na escola. Só que em provas de concurso público, na verdade, os camaradas costumam chamar de linguagem denotativa ou então conotativa. E ainda pode aparecer um outro nomezinho. Pode aparecer literal ou literária. É bom entender, né, as nomenclaturas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma linguagem denotativa? Na escola a professora ainda brincava com um D e dizia que ela era a linguagem dicionarizada. Por quê? Porque a linguagem denotativa é aquela empregada dentro do seu sentido original, dentro do seu sentido real. É por isso que a linguagem denotativa também é a linguagem real ou literal. Agora, o que é a linguagem conotativa? É aquela empregada fora do seu sentido original, ou seja, ela não é empregada em seu sentido real, ela é empregada em seu sentido figurado. Então a linguagem conotativa eu também posso chamá-la de figurada ou então de literária. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender isso? Vamos lá? Então acompanha aqui comigo. Olha o primeiro exemplo que eu vou colocar. Ontem comprei 1 metro de pedra para construir um muro. Então vamos lá. Olha a palavra pedra aqui. Vamos entender se ela foi empregada em seu sentido real ou em seu sentido figurado. Quando eu digo que eu comprei 1 metro de pedra para construir um muro, essa palavra pedra aqui é o mineral. Para quem conhece um pouquinho de obra, sabe que é aquela pedra-fogo que a gente usa para poder fazer concreto. Então é óbvio que ela foi empregada dentro de seu sentido original, dentro de seu sentido real. Então o texto aqui foi empregado de forma objetiva, foi empregado no sentido real da palavra. Agora, e se eu colocar assim, Atadolfa é uma pedra em meu sapato. Olha a palavra pedra aqui. Será que esta pedra é uma pedrinha que realmente está no meu sapato? A Atadolfa está aqui me machucando? Claro que não. A Atadolfa é o quê? Ela é um problema na minha vida, ela é um estorvo, né? Algum empecilho, não sei. Algum transtorno ela está me causando. Então a palavra pedra aqui não é o mineral. Não é uma palavra empregada dentro do seu sentido original. Ela foi empregada fora do seu sentido original. Ou seja, no sentido figurado, tranquilo? Agora é o seguinte, a gente sabe que esse sentido figurado, ele é empregado para trabalhar as chamadas figuras de linguagem. Então, todas as figuras de linguagem são, na verdade, trabalhadas na linguagem conotativa. A principal figura de linguagem é a metáfora. Depois vem a metonímia e
Todas as outras são provenientes da metáfora e da metonímia. Mas antes de chegar neste elemento, eu gostaria de falar de uma estrutura muito comum nos textos em concurso público e também muito comum na hora em que a gente produz um texto, o falante comum da língua cometer um equívoco, um certo tipo de erro chamado ambiguidade. Porque nem sempre vai ser tão fácil eu poder classificar o valor conotativo ou denotativo da expressão. Nesses casos eu posso ter uma ambiguidade. Então eu coloco assim, ó. Pedro caiu do cavalo. Pedro vestiu a camisa da empresa. Observem que estes dois exemplos são exemplos de ambiguidade. Então, na hora que eu digo Pedro caiu do cavalo, esta sentença pode ser avaliada tanto no valor denotativo quanto no valor conotativo. Então acompanha aqui comigo. Qual seria o sentido real de dizer Pedro caiu do cavalo? Na verdade, ele levou um tombo do animal. E o que seria o valor conotativo, o valor figurado? Seria dizer que o Pedro se deu mal em qualquer tipo de situação. Então esta frase aqui, ela é passível de duas interpretações. E quando eu falo que um exemplo de texto é ambíguo, é porque na verdade ele é passível de duas ou mais interpretações. Agora aqui, ó, Pedro vestiu a camisa da empresa. No sentido real, ele colocou o uniforme aqui, ó, do LAC. E no sentido figurado, ele passou a trabalhar com mais afinco, com mais empenho, com mais vontade. Então, mais uma vez, passível de duas interpretações. Uma no sentido real e outra no sentido figurado. Ah, Sidney, então toda vez que eu tenho uma ambiguidade, eu vou ter uma interpretação no sentido real e outra no sentido figurado? Não. Você, na verdade, tem uma sentença passível de mais de duas interpretações. Não necessariamente uma no sentido real e outra no sentido figurado. Quer ver? Acompanha aqui comigo, ó. Eu coloco assim, ó. João encontrou José em seu quarto. Aí acompanha o raciocínio. Eu sei de quem é o quarto? Eu não sei. Eu não sei se o João encontrou o José dentro de um quarto e este quarto era do João ou do José. O pronome possessivo seu aqui deu margem para ambiguidade. Afinal de contas, de quem é o quarto? Eu não sei. Então a frase é passível de duas interpretações. Ela é ambígua e ambas no sentido real. Agora, e se eu colocar assim, ó, João encontrou José sorrindo. Mais uma vez, eu não sei quem é que está sorrindo. Eu não sei se é o João ou se é o José. Aqui no caso, ainda dá para desfazer a ambiguidade com um sinal de pontuação, com a vírgula. Eu posso colocar uma vírgula aqui, ó, isolando este último elemento. E quando eu faço isso, automaticamente eu vou brincar com a estrutura sintática da língua. Eu vou fazer com que esta ação seja proveniente do primeiro elemento, dizendo assim que este primeiro elemento vai ser o sujeito e o segundo elemento será o objeto. Então, aqui no caso, quem estava sorrindo seria o João. Então, o João sorrindo encontrou o José. Então, aqui nesta hora, colocando a vírgula, eu sei que quem está sorrindo é o João. Sem a vírgula, eu não sei quem está sorrindo, beleza? E se eu colocar um exemplo assim, ó. Bia saiu do salão molhada. Acho que eu não preciso nem comentar, mas a frase é passível de múltiplas interpretações, não é? Vou colocar aqui um desafio, ó. Acompanha aqui comigo.
Eu vi o desmoronamento do barracão. Eu vi o desmoronamento do barracão. Esta frase aqui, ela é super ambígua. Afinal de contas, eu não sei, e aí acompanha comigo, eu não sei se eu estou dentro do barracão ou fora do barracão. Será que eu estou dentro do barracão e eu estou vendo um desmoronamento qualquer? Ou se eu estou fora do barracão e estou vendo o barracão desmoronar? Então é isso, meu companheiro, minha companheira. A gente, na verdade, deve sempre tomar cuidado. Então, nos textos que são objetivos, quando a gente produz ou quando a gente lê numa prova de concurso público, normalmente eles têm uma linguagem real. São textos mais objetivos. Agora, quando a gente começa a brincar com a literatura, com romances, com as figuras de linguagem, aí a gente começa a trabalhar com as linguagens figuradas. E a gente deve sempre tomar cuidado para poder trabalhar a ambiguidade, tendo isso em vista na hora de uma produção textual ou na hora de fazer uma questão de reescritura de frases, ou então a questão de identificação da linguagem. É muito importante, beleza? Então, visto isso, a gente já sabe o que é a linguagem real e figurada. Agora, vamos brincar um pouquinho com a tipologia textual. Quando o camarada coloca lá na nossa prova, lá no edital, tipologia textual, ele, na verdade, está falando sobre os modos de organização textual. Ou seja, ele está falando sobre uma das três possibilidades de produzir um texto. Eu tenho a narração, eu tenho a descrição e eu tenho a dissertação. Quais são os conceitos básicos sobre cada tipo de texto que a gente tem aqui? Detalhe, quando eu digo que são os modos de organização textual e eu só apresento esses três, é porque, na verdade, dentro da língua portuguesa, a gente só tem essas três formas para poder produzir qualquer tipo de texto. Ou é um texto narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. Quais são as bases? O texto narrativo, ele tem como base a imaginação. O texto descritivo tem como base a observação. E o texto dissertativo tem como base a argumentação. Aí vamos entender agora por que as provas de concurso público, na verdade, acabam escolhendo mais o texto dissertativo. É muito fácil de entender. Todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. É por isso que quando o camarada cobra redação na tua prova, ele prioriza a argumentação, ou seja, ele prioriza o texto dissertativo. Vamos ver algumas características desses tipos de textos aqui agora, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Primeiro, a narração. Quando eu falo em texto narrativo, ó, em narração, a gente precisa ter algumas coisinhas. Primeira coisa, esse camarada aqui precisa ter um narrador. E eu só tenho dois tipos de narradores. Eu só tenho o narrador que participa da história, ou então o narrador que não participa da história. Aí eu vou dizer que eu tenho um narrador personagem, que é aquele que participa da história, ou então o narrador observador, que é aquele que não participa da história. Isso vai influenciar na forma como ele vai se direcionar para o leitor? É óbvio que sim, porque se o camarada participa da história, ele vai ter o foco narrativo sempre em primeira pessoa. Sempre. Ele sempre vai falar eu,
ele sempre vai falar nós, vai ser assim que vai funcionar. Agora, se ele está de fora, se ele é apenas um narrador observador, ele não tem como se incluir na história. Então não vai falar em primeira pessoa, ele vai falar apenas em terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Ele vai falar João, José, ele, ela, eles, elas e por aí vai. Então, ó, narrador personagem sempre em primeira pessoa, narrador observador sempre em terceira pessoa. Sidney, na época da escola eu ouvi falar num tal de narrador onisciente. Esse camarada existe? Esse camarada existe, ó. Eu vou colocar aqui, ó, onisciente. Para quem vai à igreja, já sabe mais ou menos o que é, né? Afinal de contas, lá na igreja, o padre fala que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onisciente é aquele cara que sabe tudo. E aí você pensa, como um narrador que é personagem tem a possibilidade de saber tudo? Ele não tem como. Apenas o narrador que está de fora, que está apenas observando, é capaz de saber de tudo. É por isso que o narrador onisciente pode ser considerado também um narrador observador, fala o tempo todo em terceira pessoa e ele realmente sabe tudo. Eu posso até citar como exemplo o narrador do Dom Casmurro, do Machado de Assis, em que era o próprio Bento Santiago falando da traição da Capitu. Ele não sabia, ele foi o tempo todo falando da traição da Capitu, mas chega ao final do texto e ele próprio não tem noção se foi ou não foi traído. Por quê? Porque ele é um narrador personagem. Se ele fosse um narrador observador, ele teria a certeza de que houve ou não a traição, tá? Agora, tirando este narrador, o que a gente pode ter a mais? A gente pode ter o processo de contextualização. E quando eu coloco o contexto dentro da história narrativa, é para poder direcionar o leitor, é para que a gente, nós leitores, sejamos capazes de entender aquela história. Então sempre 4 perguntinhas no texto narrativo são respondidas. Quando, onde, como e quem. Então, quando o camarada produz um texto narrativo, né, o autor do texto, ele até vai colocar um narrador. E esse narrador, que vai ser primeira pessoa ou terceira pessoa, que vai ser personagem ou observador, ele vai ter que contextualizar o leitor. Então ele vai ter de apresentar quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. Mais ou menos assim, ó. Prova do INSS. Então, João e Maria passaram na prova do INSS. Aí resolveram comemorar. Aí eu vou contar essa história. Aí eu serei um narrador observador. Eu não vou participar da história, tá? Então eu digo assim, ó. Na noite de sexta-feira de 2016, no dia tal, papapá, tal hora. E aí eu já começo a dizer o quando. Numa cidade do Rio de Janeiro. Aí eu já começo a colocar o onde. Aí eu digo João e Maria, aí eu já coloco quem, resolveram comemorar a aprovação na prova do INSS. E eu já começo a brincar com como. Então é muito fácil poder trabalhar isso daqui. Agora, Sidney, e dentro desta história narrativa, como esses personagens podem se relacionar? Eles podem se relacionar através de diálogos. A gente até costuma brincar que quando um texto só apresenta diálogos, ele é um texto dialogal, mas no meio da narrativa aparecem esses diálogos e dentro desses discursos a gente pode dizer quais são os tipos de discursos, se são diretos, indiretos ou indiretos livres. E acompanha aqui comigo como é que isso pode funcionar, ó. Eu tenho discurso, ó, tipos de discurso. Eu tenho o direto, o indireto e o indireto livre. Exemplo de discurso direto. Eu coloco assim, ó. João disse. 2 pontos. Travessão. Não estou entendendo nada.
Não estou entendendo nada. Então vamos lá. Quais são as características principais do discurso direto? Por que eu digo que é direto? É a tentativa de transposição de uma fala. E a fala será de quem? Já que ela é direta. A fala é do personagem. Então isso significa que no discurso direto não existe interferência do narrador. Beleza? Então, quem disse isso aqui, ó, não estou entendendo nada, foi o próprio personagem João. Agora, como a tentativa é de transpor uma fala, o que eu acabo tendo normalmente? Eu acabo tendo um verbo de elocução. O que é um verbo de elocução? Vamos entender isso. A gente diz que, na verdade, a questão da interpretação está ligada ao conhecimento de mundo. Então, quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Os linguistas chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. Então, quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar sobre esta coisa. Se eu não sei, eu não posso falar. Então, o verbo elocucional é o verbo que prepara para a fala. Qualquer verbo, perguntou, indagou, respondeu, disse, falou e por aí vai. Então aqui, ó, disse, é um verbo que prepara para a fala. Então o verbo elocucional. Tranquilo? Agora, eu terei também os sinais característicos de pontuação, os dois pontos e o travessão. Obrigatoriamente precisam aparecer os dois? Não. Pode ser um ou outro. Normalmente aparece mais até o travessão. Existe alguma outra forma de pontuação? Existe. Existem as aspas. Então, se o camarada está trabalhando uma questão de tipos de discurso e ele coloca um fragmento entre aspas, é para mostrar que aquele texto não é dele. É para mostrar que aquela fala não é dele. E sim de quem? Do personagem. Por isso, discurso direto. Agora, e se o texto não é apenas um texto escrito? Se o camarada estiver trabalhando com a linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? É aquela que prepara através da palavra escrita ou falada. E o que é a linguagem não verbal? É aquela que não tem a palavra, ou seja, vai se valer apenas de gestos, de imagens. Então, imagina o seguinte, tem uma charge, e notoriamente na charge tem dois personagens, ou um personagem, e aí aparece uma fala com um travessão. Quem foi que falou aquilo, afinal de contas? Só podem ter sido os personagens ou o personagem, aquele desenhozinho que está ali. E por isso, naquele exemplo de charge, não vai precisar aparecer o verbo de elocução. Agora, se o texto é escrito, se está utilizando apenas a palavra, se é um texto verbal, pode ter certeza, para aparecer um discurso direto, vai aparecer um verbo de elocução, que é aquele verbo que prepara para a fala. Tranquilo? Agora, e o discurso indireto? O discurso indireto vai ser mais ou menos assim, ó. João disse que não estava entendendo nada. Aí observe que aqui eu vou continuar tendo o que nós chamamos de verbo de elocução. Afinal de contas, ainda é a tentativa de transmitir a fala do personagem. Mas agora eu tenho a interferência do narrador. Então não é mais o personagem que fala. Por isso que não vai ser mais discurso direto, e sim discurso indireto. Funciona como se fosse uma fofoca. Então aqui o discurso vai ser de quem? De quem vai ser a fala? Do narrador. Agora é do narrador. E aí, isso vai fazer eu perder os sinais característicos de pontuação. Eu não vou ter mais nem os dois pontos, nem o travessão, nem as aspas. Eu passo a ter aqui, ó, uma conjunção integrante. E olha o bizu que eu vou te dar. Pode ser que num discurso direto, numa questão, não apareça nem dois pontos, nem o travessão, nem as aspas. Apareça só o verbo de elocução. Agora, como é que eu vou perceber a diferença do discurso direto para o indireto se só aparecer o verbo de elocução?
não vai aparecer a conjunção integrante. Porque essa conjunção integrante funciona exatamente como uma fofoquinha, ó. João disse que não estava entendendo nada. E como é que a gente identifica que é uma conjunção integrante? Eu consigo substituir toda a oração pela palavra isso. Ó, João disse isso. Olha a concepção da fofoca. Tá entendendo? A pegada, para não cair em pegadinha. Então, nos dois tem verbo de elocução. No discurso direto, a gente costuma ter os sinais característicos de pontuação. Os dois pontos, o travessão ou as aspas. Pode ser que não apareça nada. Pode ser que apareça só o verbo de elocução. Agora, no discurso indireto, além do verbo de elocução, eu tenho uma conjunção integrante. Então, fica ligado nisso. E o outro discurso, Sidney? O discurso indireto livre. Vou apagar aqui agora, ó. A gente vai trabalhar o discurso indireto livre através da perspectiva tradicional e como ele realmente é, ó. Quando eu falo em discurso indireto livre, ele funciona mais ou menos assim, ó. João, atordoado, não entendia nada. João, atordoado, não entendia nada. Então se liga só. Observem que aqui agora a gente não tem quem? O verbo de elocução. Para poder produzir um tipo de texto assim, ó, indireto livre, é muito difícil. É coisa para gênio. Mas para poder identificar numa prova é muito fácil. Porque se o camarada cria uma questão assim, ó, identifique o tipo de discurso apresentado nas sentenças a seguir. Se não tem verbo de elocução, pode ter certeza que é discurso indireto livre. Na literatura tradicional, o camarada diz que aqui é uma mescla, é uma confusão. A gente não sabe quem está falando. A gente não sabe se é o narrador ou se é o personagem. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que o discurso indireto livre não é a tentativa de transmitir a fala, mas sim o pensamento do personagem. É por isso que eu não tenho um verbo de elocução, porque o verbo de elocução prepara para a fala. Num texto visual, é muito fácil a gente perceber na hora em que o personagem está pensando. Por exemplo, numa novela, quando está lá no mundo real, aparece em cores. Se é um pensamento, vai aparecer em preto e branco. No Chaves, por exemplo, faz igual como faz na Turma da Mônica. Se tem um pensamento, coloca assim, ó, dentro de um balãozinho. E a gente percebe que aquilo é um pensamento. Já no texto que só utiliza a linguagem verbal, numa prosa, é muito difícil o camarada identificar a forma do pensamento. É por isso que a gente diz, na visão tradicional, que é uma mistura de falas entre narrador e personagem. Mas, na verdade, é a tentativa que a literatura encontrou, na verdade, a única forma que a literatura encontrou de transmitir o pensamento do personagem. É magnífico. Se um dia, depois da prova, você tiver a oportunidade, faça uma comparação. Pegue dois livros, um do José de Alencar e um da Clarice Lispector. O José de Alencar, ele se baseava muito nas ações do personagem. Então, ele utilizava muito a descrição e isso fazia com que a linguagem dele ficasse muito puxada, muito pesada. Então, 100 páginas do José de Alencar, o leitor demora 2, 3 dias lendo. Agora, a Clarice Lispector, ela não se importava com as ações do personagem, e sim com as reflexões, com os pensamentos. E é só a gente parar para analisar. A gente pensa muito mais rápido do que fala. O pensamento não tem pausas. Então aqui eu coloquei vírgulas só para destacar o predicativo do sujeito. Mas a Clarice Lispector, ela utilizava poucas marcas de pontuação, poucos pontos, poucas vírgulas, e isso fazia com que a linguagem ficasse muito fluida. Então 100 páginas da Clarice dá para ler em 2, 3 horas. Olha a diferença. Um você lê em 2, 3 dias, a outra você lê em 2, 3 horas. Vai valer a pena, tá? Agora, como forma de identificação, muito fácil. Questão de tipos de discurso, não apareceu o verbo de elocução, eu já sei que o discurso é indireto livre. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, passado o texto narrativo, a gente agora vai falar do texto descritivo, rapidinho.
O texto descritivo, ele pode fazer dois tipos de descrições. Ele pode fazer a descrição objetiva ou então a descrição subjetiva. Quando ele faz uma descrição objetiva, ele trabalha os fatores físicos daqueles personagens e do ambiente. Se é alto, se é magro, se é gordo, se o ambiente é rural, se o ambiente é urbano e por aí vai. Agora, quando trabalha a descrição subjetiva, ele trabalha os fatores psicológicos. Normalmente, aí, se é introspectivo, se é feliz, se é alegre, por aí vai. Sidney, existe um texto apenas descritivo? Existe. Você já deve ter visto em alguma aula. É o chamado texto injuntivo. Texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? É aquele texto que te dá comando. Então é aquele texto que você vai encontrar na bula de remédio ou então naqueles manuais de eletrodomésticos. Normalmente como é que funciona? Você tem um modo imperativo, o camarada está te dando ordens, está te dizendo o que tem de fazer e ele vai descrevendo todo o processo. Isso é um texto injuntivo. Agora, se o texto é descritivo de personagens, de ambiente, ele normalmente é utilizado em prol da narração. Até mesmo porque, num texto narrativo, para que você se ambientalize, é preciso que o autor, que aquele narrador, descreva personagens e ambientes, tá? Agora, para finalizar, nós vamos falar do texto dissertativo em sua base. Quando eu falo do texto dissertativo, o que acontece com ele na verdade? O que é um texto dissertativo? É um texto que defende uma tese, que defende uma opinião, e sempre em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que possui estrutura linear. Então, o texto que possui estrutura linear é aquele texto que possui início, meio e fim, que normalmente a gente diz que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, o texto dissertativo, ele parte como premissa a defesa de uma tese, de uma opinião. Como normalmente se estrutura esse texto dissertativo para que a gente possa identificar com facilidade? Ele funciona mais ou menos assim, ó. Tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Já na introdução, a gente percebe se o texto é ou não é dissertativo, porque no início ele já coloca o que a gente chama de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a nossa ideia, é a nossa opinião, é a nossa tese. E para poder defender esta opinião, eu apresento os argumentos. E aí vamos lá. Aqui eu já defino todo o texto. Geralmente essa noção de tópico frasal e de argumentos tem uma relação de causa e consequência. As causas são os argumentos e a consequência acaba sendo quem? O tópico frasal. Normalmente. Agora, quando eu apresento argumentos, eu preciso aqui desenvolvê-los. Então, se eu apresento 2 argumentos, eu terei aqui 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu apresento 3 argumentos, eu terei 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, desenvolvimento do argumento 1, desenvolvimento do argumento 2, caso eu apresente 2 argumentos. Vamos supor, x e y. Aí aqui no primeiro eu vou falar do x, aqui eu vou falar do y. É importante essa sequência coerente, para eu não falar primeiro do y e depois do x, ou pior, falar do z e do w. E aí o que normalmente acontece depois? Já que a pessoa tem conhecimento de mundo e está falando sobre aquilo que ela domina, ela acaba aprofundando o tema. E para finalizar na conclusão, normalmente o que a gente tem? Uma retomada de introdução e uma síntese do tema, ou seja, um mero resumo. Esta retomada da introdução é muito comum. Esse tipo de texto é um contrato de comunicação. Então, se lá em cima eu falo de educação, na conclusão eu vou falar de educação. Se aqui em cima eu falo de violência, aqui na conclusão eu vou falar de violência. Então, é mais ou menos assim que funciona. E o texto dissertativo, argumentativo, tem como base defender uma ideia, uma opinião. Sidney, eu já fiquei sabendo
que tem o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo. Você pode me dar um exemplo? Posso, fácil. Um exemplo muito próximo. Se você gosta de jornais, assiste a telejornais, o Jornal Nacional do William Bonner, ele é um exemplo de texto dissertativo expositivo. Ele apresenta os fatos, mas ele não aprofunda, ele não vai analisar criticamente, ele não vai tentar te convencer de nada. Agora, vai para a Globo News, o Jornal das 10. Ele é um exemplo, mal e porcamente falando, de um texto dissertativo argumentativo. Porque além de apresentar as situações, ele vai argumentar e defender pontos de vistas. Por exemplo, o texto, ele pode ser puramente só narrativo, descritivo ou dissertativo? Não. Na verdade, quanto mais rico o texto, mais ele vai brincar com todos. Os romances do Machado de Assis, por exemplo, ele, como base, era narrativo, mas ele utilizava a descrição para poder sustentar. E em algumas situações ele utilizava a dissertação, porque o Machado parava a narração para avaliar criticamente como é que estava a sociedade. Então ele fazia algumas digressões. Então, eu quero que vocês entendam que numa questão de tipologia textual, o camarada pode fazer duas perguntas. Ele pode perguntar predominantemente em relação ao texto todo, e aí você vai dizer se aquele texto é narrativo, descritivo ou dissertativo, ou ele pode recortar um fragmento do texto, e aí você tem de ficar ligado se aquele fragmento, mesmo que o texto todo seja narrativo, se aquele fragmento ali não é só um exemplo de texto descritivo, tá? Fica ligado. E agora, antes da gente partir para as questões, vamos só definir a diferença de compreensão para interpretação. Então vamos lá, ó. Eu tenho compreensão e interpretação. O que é a compreensão? É aquilo que está dentro do texto. Como é que vai funcionar o comando dessa questão? Vai ser assim, ó, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então na linha tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. A questão está sempre te jogando para onde? Para dentro do texto. E se ela está me jogando para dentro do texto, por exemplo, lá na linha 3, eu vou lá, ó, e sublinho o termo na linha 3. Me mandou para a linha 17, eu vou lá e sublinho o termo que está na linha 17. Eu vou acertar essa questão. Basta eu ter calma e paciência, porque se a questão está dentro do texto, eu vou acertar. Agora, essa questão é de interpretação. Aí o bicho pega, porque vai além do texto. Então vai exigir conhecimento de mundo. O comando muda. Não é mais segundo o texto, agora é o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que e por aí vai. E se eu estou falando que depende de conhecimento de mundo, isso significa que você tem de ter lido bons livros, tem de ter visto bons filmes, tem de ter escutado boa música, idade conta, viagem conta, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então estou ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para sua sorte, até as questões de interpretação não vão tão além assim do texto. Elas exigem um conhecimento superficial. Por exemplo, é muito comum, não só no CESP, como em outras bancas, como a FCC, a FGV, o camarada exigir o conhecimento do candidato sobre a intertextualidade. Intertextualidade é algo que está diretamente ligada ao conhecimento de mundo. Está diretamente ligado ao conhecimento de mundo. É quando um texto entra no outro, quando um texto dialoga no outro. É claro que dentro de uma faculdade de letras, dentro de uma aula de literatura, o teu conhecimento de mundo tem que ser absurdo para você poder entender todas aquelas nuances, todas aquelas alusões. Mas numa prova de concurso público, o camarada vai exigir algo pequeno, algo menor. Por exemplo, é preciso amar o controle remoto sobre todas as coisas. Beleza, é um exemplo.
Esse tipo de texto está fazendo um diálogo com que outro tipo de texto? O texto da Bíblia. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas. É difícil entender isso? Não, é super fácil. Exigiu um conhecimento de mundo? Exigiu, mas a gente percebe. Olha só um outro exemplo bacana para a gente poder perceber a diferença de compreensão agora, rapidinho, para interpretação. Eu coloco assim, ó, João é feio, mas é rico. E João é rico, mas é feio. Frases 1 e 2. Vamos pensar na concepção da compreensão. Na concepção da compreensão, as duas frases são iguais. O João tanto é feio quanto é rico. Agora, e na questão da interpretação? A coisa é diferente. Porque aqui eu me vali de conjunções adversativas que servem para enfatizar. Então, quando eu digo João é feio, mas é rico, eu enfatizo o lado do rico e minimizo o lado do feio. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico. Ele é um bom partido. E olha a intencionalidade discursiva. Se eu digo isso para uma amiga, eu quero que a minha amiga fique com o João. Aí, ó, a busca do convencimento, da argumentação. Agora, se eu coloco assim, João é rico, mas é feio. Tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não dá para ficar com ele. Então, enfatizo a feiura e minimizo a riqueza. Então, ó, viram a diferença? Na questão da compreensão, as duas frases são idênticas, mas na questão da interpretação, são completamente diferentes. Então, vamos lá. Já brinquei com a base, agora a gente vai para as questões, tá? Então, foi só para dar uma relembrada, só para fazer uma revisão. Vamos partir para as questões. Olha a primeira questão aqui comigo, ó. Deixa eu botar uma aguinha aqui antes da gente partir para a questão, ó. Olha essa primeira questão. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos: educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros, adquiridos como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso geralmente não é o que ocorre. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade, perde sua dignidade, é submetido à humilhação e acaba se sentindo um nada. Aí vem a questão 39, o comando. Depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Certo ou errado? Vamos lá, ó. Pensa comigo, ó. Depreende-se das informações do texto, tá aqui dentro, que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Acompanha aqui comigo no início, ó. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos, que são os direitos de educação, de integridade física, de segurança, de saúde, de assistência jurídica, trabalho e outros, que nem foram mencionados, adquiridos como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso geralmente não é o que ocorre. Aí ele acaba perdendo a dignidade, é humilhado, bababá e blababá. Mas do texto, né, das informações, a gente depreende que a sentença penal deveria realmente apenas limitar o direito de locomoção. Claro! Ou seja, o preso, ele só perde pela sentença penal seu direito de ir e vir. Tá certo. Então, tranquilinho, questão 39, certa. Anota aí. Agora vamos para a questão 40. Deixa eu apagar aqui, ó. Foi? Vamos lá, ó.
Acompanhe comigo. Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos, também chamados de eletrônicos ou virtuais, dividem-se em puros ou próprios, ou impuros ou impróprios. Então vamos lá, ó. O camarada diz que o crime pode ser puro ou próprio. Então é como se próprio fosse sinônimo de puro. Ou impuros ou impróprios. É como se impróprios fosse sinônimo de quê? De impuros. Até aí foi, né? Os primeiros são os praticados por meio de computadores e se realizam ou se consumam também em meio eletrônico. Então, ó, os primeiros. Quem são os primeiros aqui? Ó? Os puros. E esses puros, eles são os praticados por meio de computadores e se realizam ou se consumam também em meio eletrônico. Os impuros ou impróprios são aqueles em que o agente se vale do computador como meio para produzir resultado que ameaça ou lesa outros bens diferentes daqueles da informática. Opa! Então tem uma diferençazinha. Então vamos lá, ó. Vamos continuar a leitura. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. É importante destacar que o artigo 154-A do Código Penal, Lei número 12.737 de 2012, trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático, que consiste na conduta de invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Quanto à culpabilidade, a conduta criminosa do delito cibernético caracteriza-se somente pelo dolo, não havendo a previsão legal da conduta na forma culposa. Aí vem a questão 40. Depreende-se das informações do texto que nos crimes cibernéticos chamados impuros ou impróprios, o resultado extrapola o universo virtual e atinge bens materiais alheios à informática. Porra, perfeito, tá certo, quer ver? Vamos voltar lá no texto rapidinho para você poder observar isso, ó. Tá aqui, ó. Quando ele diz em relação às formas de crime, ele diz os primeiros, que são os puros e os próprios, são praticados por meio de computadores e se realizam ou se consumam também em meio eletrônico. Agora aqui, ó, os impuros ou impróprios são aqueles em que o agente, ou seja, o camarada que vai praticar, né, se vale do computador como meio para produzir resultado que ameaça ou lesa outros bens diferentes daqueles da informática. Então, quando ele diz que extrapola o universo virtual e atinge bens materiais alheios à informática, isso daqui tá ou não está dentro do teu texto? Foi ou não foi claro identificar? Foi. Então, questão certa. Vamos agora para a questão 41. Na 41, o camarada diz assim, ó: infere-se dos fatos apresentados no texto que a consideração de crime para os delitos cibernéticos foi determinada há várias décadas, desde o surgimento da internet. Caramba! Não, errado. Tem lá, ó, tem lá uma referenciazinha, ó. O camarada diz aqui, ó: é importante destacar que o artigo 154 do Código Penal, Lei número 12.737 de 2012, trouxe para o ordenamento jurídico o crime novo de invasão de dispositivo informático. Então não é há décadas, né, meu companheiro? A gente está em 2016, a parada aconteceu em 2012, porra, não tem nem uma década, quanto mais décadas. Então a questão 41, ela está errada. Tranquilo? Então,
Vamos adiante. Vamos para a próxima questão aí, questão 42. Então vamos lá, ó. Questão 42 está assim, ó. O termo justiça expressa o que se faz conforme o direito ou segundo as regras prescritas em lei. Desse modo, o termo justiça, como conformidade da conduta a uma norma, é empregado para julgar o comportamento da pessoa humana diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural ou de direito positivo. Já o termo justiça, como eficiência de uma norma ou de um sistema de normas, no sentido de se possibilitar as relações entre os homens, é empregado para julgar a própria norma que regula o comportamento humano. Conclui-se do texto que existem dois significados principais do termo justiça, que se complementam, mas que diretamente não se equivalem. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, o termo justiça. E aí repararam que eu faço sempre uma leitura e aí depois eu volto? Na verdade, isso é uma prática que facilita a compreensão e interpretação de um texto. Eu faço primeiro a leitura en passant para saber do que se trata e depois eu volto já com o comando da questão direcionando, ou seja, uma leitura agora com foco. Eu sei o que eu estou procurando. Eu já meio que entendi, só que agora eu volto com foco. Então vamos lá. O camarada diz assim, ó, conclui-se do texto que existem dois significados principais do termo justiça, que se complementam, mas que diretamente não se equivalem. Então vamos lá, ó. O termo justiça expressa o que se faz conforme o direito ou segundo as regras prescritas em lei. Então, ó, a gente já pode visualizar aqui que tem duas formas mesmo, ó, conforme o direito ou segundo as regras prescritas em lei. Desse modo, o termo justiça como conformidade da conduta a uma norma é empregado para julgar o comportamento da pessoa humana diante de uma norma. Então, ó, ele é empregado para julgar o comportamento da pessoa humana diante de uma norma, seja esta moral, seja de direito natural ou de direito positivo. Já o termo justiça como eficiência de uma norma, então ó, tem diferença, tem o termo justiça como conformidade da conduta e aqui agora como eficiência de uma norma ou de um sistema de normas no sentido de se possibilitar as relações entre os homens, é empregado para julgar a própria norma que regula o comportamento humano. Então, ó, são processos diferentes, estão julgando coisas diferentes, se complementam, é claro, porque justiça sempre se complementa aqui na concepção do direito, mas elas não se equivalem, porque são antagônicas diante do objeto de justiça. Então aqui, ó, questão perfeita, questão certinha. Realmente tem dois significados, beleza? Então, vamos agora para a questão 43. Vamos lá, ó. 43 está aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. 43 está assim, ó. Consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça é um dos valores supremos da sociedade, tal qual a harmonia social e a liberdade. Nos demais artigos da Carta Magna, esse termo costuma vir associado à ideia de justiça social.
Assim, o primeiro inciso do artigo 3º da Constituição estabelece que a construção de uma sociedade que seja justa é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, ao circunscrever a justiça no espaço da sociedade. E o texto constitucional estabelece, em síntese, que a promoção da justiça na sociedade é um fim do Estado brasileiro. Deduz-se do texto, sob o ponto de vista semântico, ou seja, sentido, que a promoção da justiça social constitui uma meta da República Federativa do Brasil. Então vamos lá. O que constitui uma meta? Vamos lá, ó. Que a promoção da justiça social constitui meta da República Federativa do Brasil, sob o ponto de vista semântico. Então aqui, ó, consta do preâmbulo da Constituição Federal que a justiça é um dos valores supremos da sociedade, tal qual a harmonia social e a liberdade. Nos demais artigos da Carta Magna, esse termo costuma vir associado à ideia de justiça social. Assim, o primeiro inciso do artigo 3º da Constituição estabelece que a construção de uma sociedade que seja justa é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Então, quando ele diz aqui que a promoção da justiça social constitui meta da República Federativa do Brasil, tá ou não está certo, meu parceiro? Está certo. Então, é essa a ideia. Então, texto aqui, ó, questão 43, certa. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a questão 44. Então, acompanha aqui comigo, ó. Deixa eu beber só mais uma aguinha. Tô falando pra caramba, né? Então acompanha aqui comigo, ó. Entre os maiores obstáculos ao pleno... entre os maiores obstáculos ao pleno desenvolvimento do Brasil está a educação. Este é o próximo grande desafio que deve ser enfrentado com paciência, mas sem rodeios. É a bola da vez dentro das políticas públicas prioritárias do Estado. Nos anos 90 do século passado, o país derrotou a inflação, que corroía salários, causava instabilidade política e irracionalidade econômica. Na primeira década deste século, os avanços deram-se em direção a uma agenda social voltada para a redução da pobreza e da desigualdade estrutural. Nos próximos anos, a questão da melhoria da qualidade do ensino deve ser uma obrigação dos governantes, sejam quais forem os ungidos pelas decisões das urnas. Então vamos lá, vamos para a questão 44. Camarada diz aqui, ó, a expressão bola da vez é empregada no texto em sentido denotativo ou literal. Então vamos lá, ó. O que é sentido denotativo ou literal? É aquele empregado dentro do seu sentido real. E o que é conotativo ou literário? É aquele empregado fora do seu sentido original, fora do seu sentido real, ou seja, empregado no sentido figurado. Voltando aqui, ó, ele diz assim, ó, ele fala sobre a educação, não é? E ele diz, é a bola da vez dentro das políticas públicas, ou seja, a educação é a bola da vez, ou seja, é o principal elemento. Mas aqui, meu companheiro, bola da vez foi empregada no sentido denotativo? Claro que não, né? A gente não tem uma bola aqui que a gente está chutando, né? Não sou o Pelé. Então aqui, ó, foi empregada no seu sentido figurado, no seu sentido conotativo, no seu sentido literário, beleza? Então a questão 44, ela está errada, ok?
Então vamos lá, ó. Agora a gente vai para a questão 45. O camarada diz aqui, ó, a palavra ungidos, que no dicionário significa consagrados, foi empregada na linha 12 em sentido conotativo e equivale a escolhidos, convalidados. Poxa, quando ele diz aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, aqui no finalzinho, ó, nos próximos anos, a questão da melhoria da qualidade do ensino deve ser uma obrigação dos governantes, sejam quais forem os ungidos pelas decisões das urnas. Então, esses ungidos aqui, meus companheiros, serão os escolhidos, não é? E os escolhidos, como a própria questão aqui está dizendo, ó, os consagrados. Mas é óbvio que não foi empregada dentro do seu sentido original. Ela foi empregada fora do sentido original. Ela foi empregada dentro do seu sentido figurado, conotativo, literário. E então, já que a questão está dizendo que a palavra ungidos foi empregada no sentido conotativo, afinal de contas a gente não está brincando aí com um texto da Bíblia, né, e sim um texto político, a questão está certa. Então aqui, ó, questão 45, certa, ok? E agora a gente vai para questão 46 e nossa última questão do material, tá? Então vamos lá, ó. Criada em 1983 pela doutora Zilda Arnes, a Pastoral da Criança monitora atualmente cerca de 2 milhões de crianças de até 6 anos de idade e 80 mil gestantes, com presença em mais de 3,5 mil municípios em todo o país, graças à colaboração de 150 mil voluntários. A importância da pastoral é palpável. A média nacional de mortalidade infantil para crianças de até 1 ano, que é de 22 indivíduos por 1.000 nascidos vivos, cai para 12 por 1.000 nos lugares atendidos pela instituição. Na primeira experiência da pastoral, em Florestópolis, no Paraná, a mortalidade infantil despencou de 127 por 1.000 nascidos para 28 por 1.000 em apenas 1 ano. Sua metodologia é simples. Por meio de conversas frequentes com a família, o voluntário receita cuidados básicos para evitar que a criança morra por falta de conhecimento, como os hábitos de higiene, a administração do soro caseiro e a adoção da farinha de multimistura na alimentação, que se tornou uma solução simples e emblemática contra a desnutrição. Mas o seu segredo é só um só: a persistência. Então vamos lá, ó. Questão 46. Esse texto é predominantemente narrativo. Meu companheiro, tá de sacanagem, né? É óbvio que não é narrativo, porque um texto narrativo, ele já tem ali como base um narrador. Ele vai trabalhar aqueles 4 aspectos: quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quem participou. Se a gente aprofundar o texto narrativo, ele vai começar a brincar com aqueles personagens, nos mostrando as formas como eles dialogam e por aí vai. Então é óbvio que não é predominantemente narrativo. Se você voltar aqui, ó, ele está falando sobre a pastoral da criança. Ele, inclusive, até descreve muito o que está acontecendo aqui. E ele trabalha um ponto de vista para poder dizer qual é o segredo dessa pastoral, que é a persistência. Então, o texto que aqui é um recorte, nem é total, ele é um texto dissertativo que utiliza dados estatísticos como forma de argumentação para poder sustentar uma ideia. Tranquilo? Então é óbvio que o texto não é narrativo. Questão 46 está errada. Tranquilo, meu companheiro? Então vamos lá, ó. Para finalizar, só um recadinho para você que vai fazer a prova. Meu companheiro, minha companheira, no dia tenha calma, paciência, porque se você já chegou até aqui, se você já estudou, é porque você está preparado.
A sua hora vai chegar, pode ter certeza. Então é isso, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.